O Banco do Brasil, ele vem numa sucessão de erros, de falhas, de inconsistências e até de governança. Com os fundamentos que a gente tem hoje, esse papel não vai subir. Então, se não mudar a gestão do Banco do Brasil, não vai mudar os resultados. É um pouco disso, talvez, até que o Barça tenha se traduzido, assim, meio decepcionado. Imagina o cenário para 2027, que acho que é o grande caos de 2027. A população endividada, juros lá nas tampas e a possibilidade de uma recessão econômica, que é o pior cenário possível. Por isso que, assim, 2027 vai ser um ano muito crítico para a economia. O que está acontecendo na economia do país com o governo Lula? A gente está em boas mãos? Ou o que você viu de toda essa gestão desses 3 anos do Lula, quase 4? Eu acho que o grande recado aqui, até inclusive, é que o mercado financeiro, principalmente a gente chama a Faria Lima, caiu realmente num conto de fadas ali no começo ali do terceiro mandato do Lula, né. Então fala assim: "Pô, a gente vai ter, reforma, vai ser um governo Lula diferente e tal". Então tem alguns que caíram na realidade depois de um mês, tem alguns que caíram na realidade depois de 2 anos, né, 3 anos. E muitos desses foram machucados por não acreditar, né, que estava realmente no mesmo governo Lula anterior, num governo outros governos do PT anterior, tá. Que foi realmente governos, que basicamente tiveram essa política expansionista, de certa forma muito, desenfreada, de certa forma até, um pouco, conturbada em relação à política fiscal expansionista, né, que a gente chama, que acabou penalizando muito o custo de capital no Brasil, né. Então o que que eu estou querendo dizer aqui? Até, Luan, uma provocação, uma pergunta que sempre me fazem: "Marco, o que que o mercado financeiro hoje está precificando em termos de reeleição?", né. O mercado financeiro hoje está precificando sim, uma grande possibilidade de reeleição, tá. E não é uma questão, assim, de acreditar, isso que vai acontecer. Como é que a gente mede isso? Se a gente olhar para a curva de juros hoje no Brasil, esse aqui é um dado importante. Olhar para a curva de juros de longo prazo no Brasil, o mercado financeiro, tá? Isso aqui é uma Sim, polêmica. O mercado, polêmica aí, o ó. mercado financeiro está precificando, e até essa palavra é meio forte, mas está precificando que a gente nunca mais vai ter corte de juros no Brasil. Nossa senhora, Então o que que é isso? tá Aí você fala assim, tipo pô, então tá precificando a reeleição? Tá. Porque se tivesse precificando um uma corte de juros uma mudança política, a gente tá falando que juros de 2027, 2030 estaria caindo menos. 10%, É, 8%, mas não. Se a gente olhar a nossa curva de juros, ela está em tá abrindo. 14%. 14% nos próximos 5, 10 anos. Ou seja, a Selic está quanto? 14, 25, 14. Então vai Vai para ficar assim 14. pra sempre. Então o mercado está precificando que a gente vai ter uma política fiscal e uma possibilidade de uma reeleição que a gente diz expansionista, né, na parte fiscal, por muito tempo, né. Então é isso que está na curva. Então você é investidor, você que é de empresário, no que o mercado está precificando hoje, é que o nosso custo de capital, nossa taxa de juros de longo prazo não vai cair no curto prazo. No curto prazo, nos próximos 5, 10 anos, infelizmente. Então esse é o cenário. E por conta de quê? Por conta, principalmente, acho que a grande preocupação é, Luan, Hum. é quando a gente tem a população brasileira, a gente tem um termo econômico que a gente fala assim que o brasileiro tem uma alta propensão marginal a consumir. Você fala: "Cara, que porcaria que é essa, né?". É É. basicamente o seguinte, se eu der R$ 1.000 para um brasileiro na mão, quanto que ele gasta? Aí ele gasta 1.500. Ele gasta ele gasta mais do que Ele ganhou, né. gasta ele gasta mais do que Ele ganha. não gasta os 1.000, Não, nem 900, ele não é. gasta mais. Então beleza, o que que o governo está fazendo esse É. ano? Dando dinheiro para a população. É. Só que a população não guarda, a população vai lá e consome. Sim, sim. Beleza. Só como você falou, se você recebe 1.000 e gasta 1.500, o que que são esses 500? Vira dívida, certo? Então a população está gastando os 1.000 que está recebendo, mais 500 de dívida, beleza? Sim. Imagina o cenário para 2027, que acho que é o grande caos de 2027. A população endividada, juros lá nas tampas, né? É. E a possibilidade de uma recessão econômica, ou seja, um crescimento econômico mais rápido. Porque hoje, por enquanto, a gente tem um emprego. Sim, sim. Mas imagina o seguinte, esse cara que tomou uma dívida de 1.500, ele fala assim: "Pô, mas eu estou empregado aqui, minha empresa está contratando, beleza". Mas começa a dar um sinal de que essa empresa aqui contratava 300 pessoas, agora está contratando 100, e vai chegar em 2027 e vai começar a demitir 50 pessoas. Fala assim: "Opa, espera aí, mas a minha dívida eu tenho ainda, eu já carreguei". Então, a gente pode entrar num cenário de ter, de fato, um cenário de possibilidade de recessão do que a gente viu ali, talvez até nos piores momentos da Dilma, que é uma inflação muito alta,
inflação rodando a 6, 7, 8%, sim. né, mas com uma economia desacelerando muito forte e com as famílias endividadas e com juro muito alto, que é o pior cenário possível. Por isso que, assim, 2027 vai ser um ano muito crítico para a economia, né. Então, ou a gente entra conversando que nem gente grande, fazendo reformas, que a gente eu acho que o grande, eh, a grande fala aqui é a que a gente chama a sensação de urgência. Hoje, por enquanto, a gente não tem essa sensação de urgência. Mas quando que a gente teve? A gente teve 2 períodos de sensação de urgência que a gente conseguiu trazer. Eu não sei se a gente tem ambiente para isso ou se realmente, se for um novo governo PT, ele não quer, porque é totalmente contra Sim. o seu DNA, né. A gente teve esse senso de urgência lá no FHC, né, e a gente teve um senso de urgência no Temer, quando a gente conseguiu implementar reformas grandes, né, mas assim, o governo não quer, o legislativo também não quer, assim, ninguém quer nesse momento. Então qual que é o cenário que seria o cenário bom? É que nesse momento aí de senso de urgência, depois, na sequência, a gente cria um ambiente otimista, de reformas, enfim, de crescimento. Mas não é um ambiente que a gente está tendo hoje. Então, assim, a gente só vê notícia de dívida bruta crescendo, endividamento das famílias É, crescendo, né? Isso com juros muito altos. E se os juros vão ficar altos por muito tempo, e se a possibilidade da correção da economia a gente tem em 2027, seja uma economia crescendo menos, cara, aí a população na rua, aí realmente a sensação de urgência vai bater na porta de todo mundo, né. Porque imagina o seguinte, o cara tá endividado, beleza, mas hoje tá empregado. Mas imagina se ele tivesse endividado com o risco de perder o emprego. Esse ixi. é o cenário é um cenário bem possível para 2027 se a gente não acordar, ou se a gente tiver de fato uma continuidade do governo atual, né. E Banco do Brasil era a empresa mais querida há 1 ano e meio atrás, né. Era a empresa, É, se a se o a pessoal best de se o todo pessoal mundo. não viu aqui Tubacast anteriores, se safou aí de uma bucha, né. Exatamente. E aí até inclusive saiu notícia de que o próprio Barsi, também que Caramba, já fala, sei lá quantos anos, 10 anos, né, me corrige se eu tiver errado, o grande Barsi, assim, sou grande amigo, parceiro dele, faz tempo que eu não falo com ele, e se eu tiver errado, por favor, fiquem à vontade para corrigir, mas saíram algumas matérias de que o Barsi pulou do não cavalo? pô, o cara Pulou do desistiu de cavalo. Banco do Brasil, né, e era sinônimo, assim: "Não, eu compro o Banco do Brasil há 20, 30 anos, sempre dá certo, sempre compro". Ele pulou fora. Eu não sei, posso estar errado aqui, tá, mas o que saiu na matéria é que ele não está comprando mais, ou seja, não dá a entender que ele saiu do papel. O que dá a entender que ele não compra mais nesse governo Banco do Brasil. Ou seja, se a gente tiver uma reeleição, o Barsi não vai comprar mais Banco do Brasil nos próximos 4 anos. Então saiu na matéria, e a gente pode até justificar aqui em números, mas é simplesmente assim, eu sempre falo, Tuba, ah, se a gente for resumir um papel, uma ação, por que que ela sobe, né? Por conta de 2 fatores. Sim, É lógico que é muito simplista isso, mas a empresa tem que crescer e tem que crescer com rentabilidade. Se crescer e crescer com rentabilidade, o papel vai subir. beleza. Talvez um pouco mais, um pouco menos, né? O que está acontecendo com o Banco do Brasil é justamente o inverso. Ele está decrescendo, está diminuindo a sua lucratividade e está sendo menos rentável. Então é por isso que, na minha opinião, as ações não vão subir. E é um pouco até discutir posso aqui falar, né, algumas agências de notícia, eu acho que essa matéria saiu no Money Times, falando sobre o Barsi. E o Barsi, na entrevista, dá a entender isso, tá? Que ele não está comprando mais, não dá a entender que ele saiu do papel, tá bom? Então depois Sim, precisamos confirmar isso com o Barsi. Mas a princípio ele não está comprando mais, ou seja, o cara está desanimado. Porque banco é sempre aquele discurso: "Não, precisamos comprar mais, aumentar a posição, reinvestir dividendos", e ele simplesmente desistiu de Banco do Brasil. Está comprando outros bancos nesse momento, é o que pelo menos mostra nessas matérias aí publicadas recentemente. Bom, se o Barça desistiu do Banco do Brasil é que realmente a coisa tá feia, né. exatamente, porque se você for analisar, o Banco do Brasil ele vem numa decadência, né, É, Sara. é. Se todo mundo, as pessoas que estão ali do Banco do Brasil fosse uma gestão privada, o que aconteceria com o pessoal, com o CEO, com todos os diretores ali, Ah, com já todo mundo? eu lembro quando aconteceu, não podemos dizer que cada caso é um caso, né, mas aconteceu no próprio Bradesco, né. Lembra quando o Bradesco ele veio com uma queda muito expressiva do lucro, né, tiveram mudanças no presidente, nos diretores, tiveram mudanças grandes, enfim, várias demissões, e de fato a gente precisa parabenizar que eles conseguiram recuperar a trajetória, ainda longe do que foi do passado, longe do Itaú, mas com certeza o pior passou, e passou rápido, passou em 1, 2 trimestres, eles já estavam recuperando grande parte. Então, o Banco do Brasil, ele vem numa sucessão de erros, de falhas, de inconsistências e até de governança, porque
O que acontece? O Banco do Brasil, que você falou assim, ele fala que vai entregar 40. Aí chega no meio do ano, ele fala: "Não, vou entregar 35". Aí no outro ele fala: "Pô, não, vou entregar 30", no final do ano entrega 25, né. É, Então, é uma decepção para os investidores, e é uma isso, atrás da outra. é uma atrás da outra. E a gente fica com a incerteza, e aí eu faço até uma provocação aqui, que essa eu fiz um post no Instagram, não sei se você acompanhou. Você Hum. precisa deixar uns like lá no Eu no deixo Instagram, sempre né. que eu vejo aí, ó. Mas eu fiz uma provocação lá, não sei se você viu, que o Banco do Brasil ele fechou um contrato com os Correios de 2,3 bilhões de reais, né. Daí eu falo assim: "Pô, 2,3 bilhões de reais Uma hum. com os Correios em 2026, né". Você fala assim: "Pô, não faz muito sentido", né. Tudo bem, você fala assim, Mas que tipo de contrato para era? usar pra entregar carta, Entregar pra carta? entregar carta do Banco do Brasil. 2,3 bilhões. Bilhões, Bilhões. bilhões de reais. É um Daí você fala conchavo assim, político, pô. você fala assim: "Pô, tá tentando salvar o correio com o dinheiro do acionista do Banco do Brasil", né. Lógico que ninguém pode falar isso, ninguém, é difícil provar isso, mas você falar, a minha Mas não provocação faz sentido. a minha provocação é essa: pô, a gente tá em 2026, cara, tudo, você recebe alguma carta? De jeito nenhum. Então hoje, tudo é possível você receber através de e-mail, WhatsApp eletrônico, né. É, "Ah, Marco, mas precisa entregar". Pô, você precisa entregar uma uma vez na carta vida, assim, puta, um exatamente. cartão de Não, e crédito. fechar bilhões ainda. Então o último contrato foi é sempre de 5 anos, tá. De novo, essa não é exatamente essa conta, mas o último contrato foi de 2,1 bilhões de reais. Esse foi uma atualização de 2,3. Ou seja, pô, o banco não digitalizou nada para ter um contrato ainda maior do que foi o último. Então a grande discussão é o seguinte: se eu fosse acionista, como acionista, se o banco fala assim: "Marco, estou investindo 2,3 bilhões de reais para digitalizar o banco, para a gente ser mais eficiente". Fala: Beleza, exatamente, "Beleza, maravilha, né. bora, né, porque a gente vai ser mais eficiente, mais produtivo, vai entregar mais rentabilidade". Beleza. Agora você vai, pô, 2,3 bilhões de reais, ele vai para a mão dos Correios, para entregar carta, em 2026. Pô, Denúncia grave, né. daí você fala: "Pô, será que não digitalizou nada?". Escândalo, é. Porque você fala assim: "Ó, o último contrato foi 2 bilhões, 2,6, 100. Agora esse novo contrato a gente atualizou esse contrato e vai ser 1. Então beleza, então a gente tá gastando metade do que a gente gastava, no último contrato. Então perfeito, né". Então a grande discussão justamente essa. E é uma segunda discussão que, de novo, eu sei que essa conta não é exatamente correta, mas imagina o seguinte, Tuba, se eu tô gastando 2 bilhões e eu fazer um lucro de 40, é um É, percentual. exatamente, é um percentual, Agora, exatamente. se eu tô gastando 2 bilhões num lucro de 25, eu Nossa, tô pô, sendo mais é, ineficiente, certo? exatamente. A minha despesa em relação ao lucro, ela é maior. Então, a gente tem uma série de discussões aqui em relação de um contrato simples, né, um contrato ali de renovação. Não tô falando que existe, aí são outros pontos. O nosso ponto aqui não tô falando assim: existe corrupção", não, nada disso, longe disso, tá? Isso aí a gente deixa para um outro fórum. Mas tô falando assim, em termos de acionista, de eficiência. Pô, o banco está investindo em carta em 2026, nos Correios, com lucro menor, cada vez menor. Pô, tem muita coisa que você fala: "Pô, será que eu quero ser acionista desse banco? Será que eu quero ser sócio?". É essa a dúvida. E o pior que, assim, foi sem licitação nenhuma, né. Não, é um É contrato um e eles falam contrato, assim que não, mas não tem eles concorrente. eles falam que é independente, né. Eu É. falo assim: "Pô, como independente, né?". Não, a sacanagem, pô. Então é essa E eu como provocação. acionista me senti lesado. É essa provocação como acionista, não tô falando de política, né, não tô querendo, assim, fazer, a lei aqui, eu tô falando, pensando como analista e como acionista. Pô, será, nesse momento, um tamanho do contrato desse? E aí, de novo, você como acionista, você fala assim: "Pô, se investisse toda essa grana em digitalização, poderia em algum momento transformar em dividendos". Isso é despesa, então isso aí certamente não vai virar dividendo, porque Não, de jeito nenhum. ele tá Tá indo lá despesando, para tá o pegando correio lá. o dinheiro, vai para o correio, não vai Na nunca para mão. verdade, eles estão rasgando o dinheiro, É, porque vai, eu peguei, aqui ó, dá 400 eu peguei aqui ó, 461 por ano, é. 38 milhões por mês. Haja carta pra eles mandar, né. Em 30 em 2026. 2026, É. meu, Não, nossa. mas é É o quê? engraçado. Eles ficam mandando carta, bilhetinho pra todo mundo ali, É. Sara? Tem que falar assim: "Ó, 38 hoje milhões. hoje E do a". jeito que esses contratos é safado,
sem vergonha, às vezes deve assim, ó, você tem direito de mandar 50 milhões de cartas. Aí no final das contas manda 10, 15. 15 cartas. É, Deve ser uns contratos absurdos, né? Dá vontade de pegar esse contrato aqui e puxar, mas é, eles devem... Igual, eu vendo isso daí como analista, eu vejo como um conchavo político. Que é é. pra salvar os É. Correios. Você fala, pô, pra quem 2026? E aí eu lhe pergunto, pessoal, você fala assim, ah, mas precisa mandar carta. Beleza, precisa mandar carta. Agora, provavelmente você que tá assistindo, você tem conta no Itaú, você tem conta em outro banco, Sim. né? No Nubank. Compara as duas contas e vê quanto que o Itaú te entrega de carta no Hum, seu, na sua casa. E quanto o Banco do Brasil. Então, assim, liga pra um cara, pra um amigo seu que tem conta nos dois lugares. Tem conta no Itaú, que tem conta no Banco do Brasil, né? Cara, o Itaú, eu sou, por exemplo, correntista do BTG. Cara, nunca recebi uma carta do é. BTG. Recebi só o cartão de crédito. Chegou. Pronto, acabou. Pô, você precisa receber o extrato do cartão de crédito todo mês? Todo mês Não. eles mandam? Então, essa que é a Não coisa. Por faz que que eles estão sentido. mandando tanto, É. né? Se hoje tem legislação para você diminuir isso, para receber por e-mail, por WhatsApp, outros veículos Não, um eletrônicos, dia né? eu cliquei sem querer no negócio da Enel, nunca mais eu recebi a conta, meu. Então, você não precisa Cliquei receber. errado no negócio da Enel, falei, meu, que golpe, mano, É, nunca mais recebi a conta. Eles e, a, colocam de um jeito que ainda é facinho é, você clicar para não receber, né? e ainda se ajuda ao meio ambiente, que é menos papel, né? Menos árvores aí que são destruídas. Então você acha que ele está fadado ali, os acionistas não quererem mais essa ação? Fadado ao fracasso em questão da gestão dela mesmo, que ela Não, tá indo, até né? ontem especificamente o Citi, é coincidência, né? Ontem o Citi rebaixou a recomendação do Banco do Brasil, acho que para neutra, se fala a memória, e colocou o preço-alvo de R$ 20, que é o preço que está na tela. Então o que, que o Citi está falando, que eu concordo com ele, o Luan? Com os fundamentos que a gente tem hoje, esse papel não vai subir, né? Ele vai ficar parado, ó. Então o que, que acontece? Você pode falar assim, ah, mas está barato, está negociando a 0,6 valor patrimonial. Mas o que acontece? Esse banco não gera valor para o acionista. Então ele destrói valor para o acionista. É. Então, assim, se é um cara que está destruindo valor para o acionista, de duas uma, ou ele vai ficar parado, vai ficar barato eterno, ou vai cair mais. Então, lembra o ano passado que ele veio com várias revisões para baixo, né? Ó, Lembro. puta, meu lucro não vai ser tanto, vou revisar para baixo, né? E nunca ficou muito bem explicado. É um pouco dessa dúvida que o investidor do Banco do Brasil tem nesse momento. Então, tudo mais constante, esse papel, até o pessoal me pergunta, Marco, pô, em termos de fundamentos, tá? Eu deveria voltar a olhar para ele lá nos 17, talvez R$ 16. Então, assim, tem espaço por fundamento para ele cair mais. Por fundamento. Ah, pode ser que ele fique de lado por muito tempo? Pode. Mas por fundamento, ele não está barato. E aí, uma última métrica, uma provocação aqui. Ah, mas Marco, eu tô recebendo dividendos, né? Ele é um bom pagador de dividendos. Cara, não é bom pagador de dividendos. Ele já foi. Ele já foi. Mas se eu pegar, por Ele exemplo. pagava 8 vezes no ano, né? Mas, Mas agora assim. 8 vezes de nada, Exato. Assim, se o lucro é 40, beleza. beleza. Mas se o lucro é 25, você vai receber menos dividendos. Menos dividendo por ação, né? Todos os indicadores. Então, olhar pro dividend yield de hoje, de Banco do Brasil, comparado a Itaú, a Bradesco, a Santander até, ele chega a ser menos da metade dos outros concorrentes. Então, pô, por que você vai ter Banco do Brasil? Ah, tem o Banco do Brasil porque tá barato. Pô, tem várias outras ações que são mais baratas. Se a gente olhar pelo dividendo, não, o dividendo do Banco do Brasil é bom. Não, não é bom. Ele tem outros papéis, né? Tem Itaú, tem Bradesco, que vão entregar um dividend yield muito melhor. Por quê? Porque eles vão crescer e vão crescer com rentabilidade. Então, essa é a dúvida em relação ao Banco do Brasil, né? Então, aí você falou assim, hoje, atualmente, a gente não vê nenhuma perspectiva, porque é questão de gestão, né? Quando mudou a gestão do Bradesco, você, É. puta, mudou. Então, alguma coisa vai acontecer. Então, se não mudar a gestão do Banco do Brasil, não vai mudar os resultados. Você não adianta acreditar e falar, nossa, vai ter um resultado espetacular com a mesma gestão. Tem que mudar a gestão do Banco do Brasil. Ela vai continuar o resultado fraco. Então, é um pouco disso, talvez, até que o Barça tenha se traduzido, assim, meio decepcionado com a gestão do banco. Com essa gestão que tá às traças, né? Tá destruindo o valor do acionista. E do acionista todos, né? Não é só o governo. Nós aqui, né? A gente tá perdendo valor em relação à geração Do geração de valor, valor né? pro banco, né? Pro acionista como um todo. Então, esquece esse negócio assim, mas eu tô reinvestindo dividendo. Não. Você olhar, faz uma continha depois no gráfico,
Pega os últimos 5 anos, Itaú, Bradesco e Banco do Brasil. Aí você vê que Você vê que você perdeu dinheiro Hum. mesmo com os dividendos. Com certeza. Porque você tem que pegar o retorno total, né, também não adianta Sim. nada te entregar 10% de dividend yield e a ação cair 20, né. Exatamente, né. Aí o Itaú tá dando show, né. É. O Itaú segue sendo uma máquina, né. Aí de um outro relatório também do Citi falou justamente sobre isso, acho que até saiu no Brasil Journal, né. O Itaú é sempre um relógio suíço, né, então é muito consistente, né, sem imprevisibilidades, né, muito perfeito, né, na entrega. Então, ele não importa o cenário, né, continua entregando um resultado muito bom. Exatamente. Galera que tá acompanhando a gente aqui. Tem muita gente E xingando de Banco do não, e Brasil hoje ou não? subiu aqui, ó, o Cabe na Tua Bolsa até comentou aqui. Banco do Brasil hoje subiu 3%. 3%, acabou subindo um pouquinho. Será que teve alguma notícia boa aqui? Tomara, né. Então E o pessoal fala assim: "Pô, mas tá torcendo". Não, eu também torço que o Banco do Brasil dê certo, né. também tem Mas um que pouquinho. tenha uma gestão que seja condizente, né. Competente, né. É. Você fala assim: "Pô, então não adianta nada a ação subir pra R$ 30 se nada mudar no banco". É. Aí é manipulação, é outros conceitos. Outras coisas, É. né. Mas é legal assim, pô, se mudar o fundamento, se tiver uma melhora, o lucro voltar a subir, voltar a rentar, pô, realmente merece valer mais. Mas não adianta ficar acreditando que vai valer mais, porque, Marco, deveria valer 25, deveria valer R$ 30 se não mudar nada Poderia de gestão. valer, exatamente, poderia valer eterno, né. É. Se não mudar nada de gestão no fundamento, não adianta acreditar que Que vai a ação andar. pode subir, vai para R$ 22, depois devolve, né. Você tá Verdade. com